você que acompanha as redes sociais do site do Jornal Paraná e Hoje News, nós recebemos a redação Ian Sonda, que é diretor de gabinete do secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Ian, muito obrigada pela visita. Seja muito Obrigado bem-vindo. pela presença, pela oportunidade, Carla. E estou aqui à disposição para poder tirar todas as dúvidas em relação à pandemia do coronavírus. E um abraço também a todo mundo que está nos assistindo. Legal. O Ian, a família dele é de Cascavel, mas ele já mora em Curitiba, região metropolitana, há algum tempo. E é o homem que está por trás ali do secretário, que está sempre exposto, né? Mas é quem acaba acompanhando tudo que acontece ali dentro. Ian, rapidamente assim, como que é a rotina de vocês nesse último ano? Veja, desde quando começou a pandemia no Brasil, ou sobretudo no estado do Paraná, dia 12 de março de 2020, inclusive daqui a pouco estão completando um ano de pandemia, o país, o estado do Paraná, mudou a perspectiva de trabalho, a perspectiva de vida, as pessoas se isolaram, muitos trabalhos foram transformados em home office, outros foram proibidos de acontecer da mesma forma como eles existiam, mas a Secretaria de Estado da Saúde continuou trabalhando insistentemente, sem nenhum tipo de folga. Então, para nós foi um momento muito difícil. Até hoje, faz um ano aí que a diária, o trabalho é extenuante com todos os servidores do Estado do Paraná, são cerca de 6.500 lotados na Secretaria de Estado da Saúde. Então, assim, é um momento difícil, mas que não pode esmorecer. Veja, estamos trabalhando faz um ano, imaginando que tínhamos alcançado alguma estabilização da pandemia, constituindo novos leitos, comprando respiradores, fazendo aquilo que era possível para conseguir atender mais os paranaenses, e ainda assim somos surpreendidos por um momento mais dramático, mais difícil, o pior momento da pandemia no estado do Paraná, e já faz um ano que estamos vivendo isso, então não pode deixar de trabalhar. E como é que vocês, você falou, imaginávamos que já teríamos passado por isso, né? Sim. O Estado teve, no começo, muitos estudos, né? Cada pouco surgiu um estudo, uma projeção, números e tal, e aparentemente nenhum deles acertou, né? As previsões parece que a realidade ficou muito pior do que as projeções ruins que a gente já tinha. Hoje, vocês trabalham com algum tipo de projeção? Ainda existe alguma perspectiva de futuro? Existe. Veja, acho que temos que separar a pandemia em dois momentos. Primeiro, o momento que a gente viveu até agora, nesse pré-colapso ou colapso iminente do sistema de saúde no Paraná, que é com essa nova cepa P1 amazonense, e separado do primeiro momento do coronavírus, em que tínhamos projeções, entendimento como que a doença funcionava. Na verdade, no mundo como um todo, as taxas de mortes por 100 mil habitantes ou infectados por 100 mil habitantes são relativamente parecidas. O Brasil tem uma quantidade, apesar da quantidade de óbitos serem bastante elevados, proporcionalmente é parecido com a Inglaterra, com a Itália, com a Alemanha e com vários países da América Latina. Agora, a gente tinha uma ideia de como funcionava essa doença com aquela proporção de mortes, com aquele avanço da cepa original do coronavírus que surgiu na China. Com essa nova cepa amazonense, que tem uma taxa de transmissão, imagine-se ainda, 2 a 4 vezes maior do que o coronavírus original, fica difícil a gente estabelecer projeções, porque estamos com um avanço tão elevado, tão intenso no número de doentes, que é complicado dizer quando que isso vai acabar. O ministro disse, inclusive quando esteve ontem aqui no município de Cascavel, que em Manaus a nova cepa durou cerca de 6 a 8 semanas para conseguir ser estabilizada. Então chegar a ter um comportamento basal, não um aumento exponencial das infecções e de óbitos pelo coronavírus. Então assim, a gente imagina, se acontecer da mesma maneira, a gente imagina que a gente está aí na terceira semana em Cascavel da circulação dessa cepa. Então pode ser que nas próximas semanas a gente tenha uma estabilização, mas isso ainda é muito preliminar. Você citou o caso do Amazonas, e o Amazonas realmente chocou tanto o Brasil quanto o mundo, né? Porque Sim. Foi algo que explodiu, pessoas sem oxigênio, enfim. Mas a impressão que a gente tem é que a gente não aprende muito com as lições, né? Então a gente viu aquilo acontecer e de repente nós temos um movimento semelhante. Você acha que a partir de agora a gente consegue prestar um pouco mais de atenção com os movimentos? Por exemplo, nós tivemos segunda onda na Europa, agora já falam em terceira onda. No Brasil, quando se falava em segunda onda, todo mundo falava que era absurdo, que não ia repetir. Então a gente vê acontecendo e depois a gente sente a mesma coisa acontecendo. Tem como aprender com isso e tentar evitar? Ou você acha que as coisas são inevitáveis e infelizmente a gente ainda está perdendo essa guerra? Veja, para conseguir evitar a doença do ponto de vista global no Brasil, só a vacinação em massa conseguiria evitar com que a gente tivesse a quantidade de mortes e casos diários que nós estamos observando agora, que são recordes cada dia. Contudo, como não há vacinação em massa, continuam as indicações medicamentosas de isolamento social. Então veja, o medicamento aqui que nós propomos é as pessoas ficarem em casa, as pessoas não terem um nível de circulação, aglomeração
que costumeiramente tem na vida. Isso que já era entendido no ano passado continua sendo o que nós entendemos hoje. Isso, infelizmente, a sociedade não entende, porque não mudou de comportamento, de posição em relação à pandemia. Houve uma certa banalização das mortes da pandemia, mas o remédio continua sendo o mesmo, é ficar em casa. Não existe, apesar do tratamento ter melhorado no Brasil do ponto de vista clínico, a expertise dos médicos, a gente tem conseguido reduzir a taxa de mortalidade, ainda assim, quando tem um pré-colapso ou colapso do sistema de saúde, pessoas podem morrer sem acesso aos leitos. Para conseguir evitar isso, certamente diminuindo o nível de circulação das pessoas. Ainda essa é a primeira lição lá atrás que a gente ainda não conseguiu aprender, né? Veja, o Brasil teve um momento, março, abril e maio, que as pessoas fizeram um auto-isolamento. Nem todos os governos estaduais tinham, inclusive o estado do Paraná tinha um decreto que não era muito restritivo, mas ainda assim os índices de isolamento eram bastante elevados, com 60%, 70% de isolamento das pessoas ficavam em casa. Quando o coronavírus no Paraná teve um pico em junho e julho, o governo do estado realizou uma quarentena restritiva, um processo de fechamento de alguns serviços e toque de recolher, enfim, outras medidas. Não necessariamente a população teve o mesmo nível de isolamento nesse momento em que nós fomos mais firmes do que aquele momento anterior. Então depende muito do que a sociedade entende e converge com o Estado e com as autoridades em relação ao que tem que ser feito. Não é porque a gente deseja que isso aconteça, inclusive agora estamos vivendo um processo de quarentena restritiva novamente, até o dia 8 de março, que as pessoas obedecem. Então é muito do que a sociedade entende que deve fazer, a gente tenta levar isso ao público, inclusive a imprensa tem ajudado sempre essa narrativa, porque não tem outra forma de a gente conseguir evitar com que as pessoas continuem falecendo. A gente aumentou no estado do Paraná, em 30 anos de SUS, de 1990 até 2020, existiam cerca de 1.100 leitos de UTI adulto geral no estado do Paraná. Nós aumentamos mais 1.400 leitos, então em cerca de um ano a gente mais do que dobrou a oferta de leitos de UTI. Hoje nós temos uma incapacidade não só de medicamento, de equipamento, mas sobretudo de recurso humano médico para continuar aumentando. Mesmo que aumentássemos os leitos, ainda assim a taxa de infecção está mais alta do que a nossa velocidade de abrir leitos. Fatalmente, em algum momento as pessoas vão começar a falecer sem acesso a qualquer tipo de tratamento médico. Tá certo, esse cenário é assustador, mas a gente já está vendo isso no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, né? Então não é algo que daqui a pouco está batendo na nossa porta. Você está falando a questão de o auto-isolamento e a responsabilidade individual. Quanto disso é impactado pela desinformação e pelas notícias falsas, as fake news? Veja, é difícil de dizer isso, porque de certa forma o mundo inteiro está experimentando uma certa desobediência da população em relação a essas indicações que as autoridades sanitárias realizam. É difícil dizer qual que é o comportamento da população brasileira, porque ainda nós temos uma quantidade de óbitos a cada 100 mil habitantes parecido com outros países que também tentam realizar um isolamento. Na verdade, o que vai acontecer no mundo, o que está acontecendo no Brasil, é um aumento exponencial de mortes e um completo colapso do sistema de saúde nosso e de outros países, sem que a população tenha essa conscientização. A gente imagina, a gente espera que quando chegar esse momento, até por isso que o secretário diz em pré-colapso, quando chegar esse momento de colapso, a sociedade vai ter que refletir com ela mesma que tipo de medida ela mesma vai colocar para si. O governo do estado já está realizando aquilo que a gente cabe, aquilo que a gente consegue fazer. Você fala que a sociedade vai ter que analisar. A gente ainda vê discussões, especialmente em rede social, né, que é o canal que a gente consegue avaliar melhor esse comportamento e as opiniões, dizendo que assim, não acredita que todas essas mortes sejam por Covid, né? Ainda tem gente acreditando que o hospital recebe por morte, que ele diagnostica com Covid, por isso que o número seria sobrelevado, né? E a gente vê também essa briga entre eu preciso trabalhar e eu não vou ficar aqui e eu vou sair, enfim, cada um tem uma opinião em torno disso, né? Como é que a gente faz para que as pessoas realmente percebam que isso está acontecendo? Será que é só quando acontecer com alguém da família? Veja, agora que os números estão passando a ser rostos conhecidos, porque muitas pessoas estão falecendo, algum grau de conscientização está ocorrendo. Quando nós decretamos a quarentena restritiva agora no estado do Paraná, aumentou o nível de isolamento, que era cerca de 25% ou 30%, para 50% no primeiro final de semana. Reduziu um pouco na segunda-feira para 40%, não é o índice que nós gostaríamos, de que fôssemos 50%, 60% de isolamento, mas um sinal que as autoridades e que o governo do estado dá já criou algum impacto na sociedade.
Acredito que as informações corretas, a imprensa, as autoridades têm que trabalhar diariamente para conseguir aumentar isso. Assim, nós estamos num momento de conscientização. Acho que isso, todos os dias, isso tem melhorado. Em relação às pessoas acreditarem em fake news, ou que um hospital recebe mais por morte, o que não ocorre, ou que as mortes não são tanto por Covid, veja, nós temos disponíveis no site da Secretaria do Estado da Saúde, assim como a imprensa tem noticiado sempre, todas as respostas em relação a esses temas. Mas acho que é importante frisar aqui que todo paciente que chega a ser internado com suspeita de coronavírus, de Covid-19, ele passa por um teste chamado RT-PCR, que é o teste padrão ouro, e se ele vier a óbito, é coletado mais um teste para verificar efetivamente se ele estava com o vírus no momento da morte. Então, há duplo teste em 100% dos pacientes, o que não há nenhuma subnotificação de morte, nem supernotificação de morte. Caso algum paciente venha a falecer e que não passou pelo teste, o médico tem, pela lei do ato médico, a obrigação de dizer aquilo que ele pensa em relação à morte do paciente, e nós também contabilizamos como morte Covid. Isso não interfere em nada em relação ao recurso dos hospitais, apenas para o estudo epidemiológico da Secretaria do que está acontecendo no nosso estado. Quer dizer, para que isso fosse verdade, precisaria um complô envolvendo muita gente. Muita gente. Muita gente. Tá. Você falou dessa questão da nova cepa. Nós estamos ouvindo falar muito sobre isso, a cepa amazonense, né? A cepa P1, né? Que chama. O secretário comentou também essa semana que diminuiu o tempo, né? Antes o comportamento do coronavírus era até 14 dias, hoje diminuiu, ele é muito mais rápido, né? Em uma semana já é possível avaliar isso, a gente vê pessoas sendo internadas 3, 4 dias depois já a óbito, né? Evolução do sistema. Quanto vocês já aprenderam sobre essa doença? Mudou o tratamento também? Mudou a aplicação de medicamentos? Mudou a aplicação, a intervenção com esse paciente, com a nova cepa? Veja, com o coronavírus anterior, o tradicional que veio da China, os médicos passaram de março do ano passado, quando começou a pandemia, até recentemente, a estabelecer uma conduta medicamentosa, dexametasona, corticoide, massagem pulmonar, oxigenação suplementar via máscara de oxigênio antes do entubamento, o que não acontecia anteriormente, entre vários outros tipos de conduta clínica que fomos entendendo como que funcionava, o que dava certo, o que não dava certo, e melhorou o tratamento para aquelas pessoas que estão em unidade de tratamento intensivo e também em leitos clínicos de enfermaria. Agora, e que a doença tem uma característica diferente, eu acho que é importante também dizer que do ponto de vista médico são doenças distintas, porque têm evoluções absolutamente diferentes. Os médicos estão tentando conduzir antes esses processos que demorava mais, a gente fazia tomografia de tórax, observava o pulmão estava afetado ou não, aplicava algumas drogas de acordo com a evolução, até o 7º ou 10º dia a gente esperava que a doença se complicasse ali, se colocava algumas drogas. Hoje se complica antes, então estamos fazendo com que esse tratamento, o internamento, seja também mais rápido. Agora, todos os médicos estão tentando tratamentos paralelos em relação a isso, para a gente conseguir encontrar algum conhecimento que diminua essa taxa de mortalidade. Infelizmente, em pouco tempo, como a P1 está no Paraná há cerca de 15 dias, 20 dias, é o que a gente estima pelos dados disponíveis, pode ser que ela tenha vindo desde janeiro ou dezembro, né, em menor quantidade, ainda não é possível dizer qual que é o tratamento adequado para esse novo tipo de doença, que é a Covid-19 mais intensa, né? Então isso temos que aguardar os médicos para poder ter uma conclusão melhor. Nesse primeiro momento, é correto dizer que ela é mais mortal? Não é correto porque ainda não há dados epidemiológicos suficientes. Para conseguir saber se um coronavírus... Veja, é o mesmo vírus, né? Coronavírus, a cepa P1 é o mesmo vírus. Então, o teste de cotonete, que é o RT-PCR, ele vai identificar se é positivo, independente se é o coronavírus original ou a nova cepa. Para conseguir descobrir se é outra cepa, tem que realizar um sequenciamento genético. Não é realizado em todos os pacientes. Então, é difícil dizer se todos os pacientes que vêm a óbito estão necessariamente com essa ou com a outra cepa. Então não podemos dizer de forma clara se aumentou a taxa de mortalidade ou não. Uma coisa que nós temos certeza é que aumentou a taxa de infecção. Então, assim, aumentando a taxa de infecção, mais pessoas vão morrer. Agora, se proporcionalmente vão morrer mais, isso ainda não é claro. Então, assim, a Fiocruz, em parceria com o Estado do Paraná, realiza estudos epidemiológicos disso. Certamente teremos novidades sobre isso nas próximas semanas. E o que se sabe sobre a eficácia da vacina sobre essa variante? Todos os estudos sobre vacinação têm que ter uma quantidade de pessoas suficiente para ter o grupo controle, o grupo de pessoas que receberam a vacina durante um período bastante longo, para a gente poder ter suficiência estatística e dizer que aquela vacina funciona ou não. Atualmente, como as cepas são muito recentes, é difícil dizer o quanto funciona.
Os laboratórios que criam as vacinas, eles têm uma ideia de como a vacina funciona e testes laboratoriais e podem dizer se funciona mais ou menos. O que a gente sabe no Brasil é que a Coronavac, que é a vacina que está mais disponível, ela tem pela forma como ela funciona, uma tendência de também ser eficiente para essas outras cepas. Sobretudo a sul-africana ou a inglesa. Agora, as outras vacinas é difícil, cada um dos laboratórios estão constituindo novos estudos, ainda não deu tempo suficiente para saber isso. A Pfizer, que é uma vacina que tem uma eficácia bastante elevada, já está pensando em realizar uma terceira dose para as pessoas que tomaram 2, sobretudo por causa das variantes. Então veja, aí tem alguma coisa que diminui a eficácia, acho que isso não está muito claro ainda, tem que ser estudado. Entendi. Você falou que no início que a saída nesse momento ainda continua sendo a vacinação, né, em massa. Nós estamos com um ritmo de vacinação muito lento. O secretário falou que o Paraná ainda não pensa em comprar vacina porque quer seguir o plano nacional. Qual seria o momento de dizer nós não vamos mais esperar e vamos seguir? Existe um prazo? Sim? Não existe um prazo. Nós entendemos que o Plano Nacional de Imunização é um sucesso do SUS nacional, então que já teve diversas doenças que foram erradicadas, poliomielite, sarampo, e foi instituída no Brasil há muito tempo. O Brasil é uma referência no sentido da aquisição, fabricação, distribuição e política nacional de vacinação. Não agora seria diferente, entendemos que o governo federal compra melhor, porque compra para mais habitantes, distribui melhor, porque não causa alguma inequidade em relação a pessoas receberem, municípios ou estados receberem muito mais do que outros locais. Então nós entendemos e confiamos neste processo do Plano Nacional de Imunização. Evidentemente que o governo federal, se não der respostas, acho que todos os estados e municípios procuram alternativas, mas o governo federal tem dado respostas, publicou inclusive essa semana no Diário Oficial da União os contratos, as dispensas de licitação para a aquisição das vacinas da Pfizer, da Janssen, entre outras vacinas que eles estão negociando. Então o que nós queremos é isso, muita vacina para todos os brasileiros. Se o estado do Paraná fabricasse alguma vacina, também colocaria ela à disposição do Plano Nacional de Imunização, como fez o governo do estado de São Paulo na Coronavac. Realizou a fabricação das vacinas e distribuiu no Brasil inteiro. Entendemos que esse é o correto do ponto de vista da federação. Existem alguns estudos dizendo que o país pode ser um celeiro de novas cepas, de novas variantes, né, do coronavírus, por conta dessa grande esse contágio, né, e assim, essa flexibilização. As pessoas estão passando, não existe taxa de isolamento tão grande assim, tão efetiva, e a vacina conteria isso, né, porque se você não tem mais o coronavírus, você acaba não criando novas variantes, teoricamente, né, o que se imagina. Se a gente demorar demais, porque o ministro ontem ele não conseguiu passar uma segurança com relação ao cronograma de vacinas. Espera-se uma quantidade agora para março, mas a gente não tem um volume, né? Tudo indica que nós vamos ter um grande volume para o segundo semestre. Nós não estamos dando margem para o azar de esperar mais 3, 4 meses para que a gente consiga fazer essa imunização em massa? Não, veja, a ideia de que um país, por ter muitos casos, possa ter ocorrência de mais variantes, ela é simplesmente estatística, ou seja, se tem mais casos, tem mais mutações do vírus, é possível que ocorra mais variantes. Porém, o que a gente observou agora no mundo, das 3 variantes que existem e que estão estão infectando mais pessoas e estão contribuindo para doenças mais agudizadas, são as 3 variantes, a da Inglaterra, a sul-africana e a do Amazonas. São 3 países que tiveram variantes, não necessariamente têm os mesmos níveis de casos, nem a mesma população, nem a mesma taxa de transmissão. Na verdade, as variantes elas ocorrem em grande frequência no mundo inteiro. Agora, se uma variante tiver uma característica específica, que ela seja estável e que ela transmita mais e que ela acabe gerando uma observação maior do ponto de vista epidemiológico, isso pode acontecer em qualquer país. Não concordo que o Brasil seja um celeiro de novas cepas, como disse a imprensa, pelo menos não até agora com o conhecimento que tem disponível. Sobre a velocidade de vacinação, o mundo inteiro está com dificuldade de vacinar. Se nós compararmos por países, tem países que estão mais avançados porque tem a população menor. Tirando os Estados Unidos, que tem os principais laboratórios, tem uma quantidade de vacina mais abundante, tem como comparar, por exemplo, a taxa de vacinação do Chile com a do Brasil, porque os nossos estoques de vacinas são semelhantes, porque os fabricantes mundiais têm poucas vacinas, mas na verdade nós já vacinamos muito mais do que eles, proporcionalmente menos.
mas é porque não temos vacina suficiente. Esse é o drama que vive os países que têm 200 milhões de habitantes ou mais. Todos esses países têm uma taxa de avanço da vacinação menor. Então, Israel já teve aí 60%, 70%, se não estiver enganado, da população vacinada, mas tem menos população. Então fica mais fácil fazer isso quando a população é menor. Sobre a quantidade de vacinas, eu entendo que no primeiro semestre nós teremos uma quantidade muito grande de vacinas para poder vacinar toda a população de risco. Toda a população do estado do Paraná vai acontecer no segundo semestre. Mas vejo que essa velocidade de vacinação, agora em março, deve voltar a ter um ritmo bom e desde então não parar mais. Tá certo. E só para a gente concluir, ontem o ministro esteve em Cascavel, ontem que eu me refiro é quinta-feira, né? E ele disse que a sugestão no momento é que as pessoas procurem um atendimento precoce, que a pessoa no primeiro sintoma já busque a rede básica de saúde. Você acha que essas pessoas que estão mais doentes foi por falta de atendimento inicial? Veja, Carla, esse é um tema que no país é bastante polêmico, porque muitos médicos entendem que deve se realizar o tratamento precoce, outros entendem que não, e não existe consenso em relação a esse tipo de prática. O que o Estado do Paraná e os municípios têm ofertado é que se o médico desejar, e ele tem o princípio jurídico, a lei do ato médico lhe dá a possibilidade, o dever de dizer como deve ser o tratamento, se ele quiser indicar todo o tratamento precoce, o Estado do Paraná e os municípios vão fornecer de acordo com o que o médico solicitar. Então, assim, se a conclusão se funciona ou se não funciona, isso é um debate mais amplo, infelizmente, não cabe aqui a gente poder colocar isso, nem chegar a uma conclusão, mas entender que se os médicos quiserem e se eles realizarem algum tipo de indicação, certamente todos os medicamentos e outros suplementos nutricionais estão à disposição da população. Ninguém não está com falta de tratamento precoce no Paraná ou no Brasil. Se o médico assim desejar, certamente terá acesso a esses medicamentos. Ele até, inclusive depois ele frisou que quando ele fala em tratamento precoce, ele se refere ao atendimento precoce, não necessariamente ao kit de medicamentos. Ele fez questão até de reforçar isso, até porque eles estão respondendo alguns processos nesse momento por conta do tal kit Covid e tal. O que ele quis dizer assim, que a pessoa precisa buscar a unidade básica de saúde aos primeiros sintomas. Então, como se fosse um atendimento precoce. Eu comecei com dor de garganta, eu já preciso ir até o posto de saúde. Sim. A minha dúvida é assim, essas pessoas que estão internadas hoje, elas poderiam, existe algum pensamento que elas poderiam não estar internadas se elas tivessem ido no primeiro momento a um posto de saúde? Não, e até porque, falando aqui do município de Cascavel, todos os pacientes, todas as pessoas que tiverem sintomas, é indicado ir a um posto de saúde, se consultar com o médico, realizar o teste RT-PCR do coronavírus. Então, em relação ao atendimento precoce, na verdade, todos os pacientes são atendidos no primeiro momento. Teve algum tipo de sintoma, procurou o hospital municipal ou alguma UPA que esteja atendendo ao público, certamente já terá o primeiro atendimento. Então, não é pela falta de atendimento precoce, inclusive aqui na Prefeitura é realizado de maneira bastante excelente em relação à oferta do serviço, para que ninguém fique esperando atendimento inicial em relação aos sintomas do coronavírus. Quer dizer, isso não é garantia que a pessoa vai deixar de morrer. Existe um estudo que 40% dos pacientes que estão em UTI estão falecendo. Essa estatística confere? Ela confere, varia um pouco de hospital para hospital, algumas condições que o hospital possui, o tipo de paciente que vai, se é mais idoso, se é menos idoso para UTI, mas cerca aí de 40% das pessoas que vão à UTI, elas acabam falecendo. São cerca de 4 a 5% da população que está infectada com o coronavírus tem a indicação de uma unidade de terapia intensiva. Dessas, cerca de metade acaba falecendo, o que dá então essa taxa de mortalidade de 2 a 2,5% que a gente observa no coronavírus no estado do Paraná. Vocês já perceberam uma redução de faixa etária? Porque dizem que a nova cepa infecta mais jovens. Na verdade, na medida que a população mudou o jeito de viver, do primeiro momento de auto-isolamento para a flexibilização, muitos jovens pegaram o coronavírus no Paraná. Então, já que eles estão mais expostos, então também alguns acabaram sendo internados, alguns vieram a óbito. Com a nova cepa, ela é também mais transmissível, todos estão sendo possível ser infectados, certamente mais jovens também, mas acho que o importante aqui é dizer que mesmo que o jovem seja mais infectado, essa cepa, a transmissibilidade dela é muito alta e afeta sobretudo os mais velhos. Então, cerca de 70 dos 12 mil óbitos que tivemos no Paraná, mais de 75% são de pessoas acima de 60 anos. E as pessoas do global de casos,
representam muito pouco dos contaminados. Então o jovem ainda, apesar de mais infectado ou que tenha vindo mais a óbito porque a cepa é mais transmissível e aparece na imprensa, não necessariamente mudou essa gravidade ou enfermidade, ou o jovem está mais propenso a morrer com a nova cepa. Veja, voltando ao que nós conversamos no início da entrevista, ainda não é possível dizer se é mais mortal esse vírus. Nós sabemos que ele é mais transmissível. Ele tem uma carga viral maior, né? Como ele é mais transmissível, ele acaba tendo um desenvolvimento nos tecidos humanos mais veloz do que a nossa capacidade de gerar imunidade. Então fica essa luta que o corpo faz para conseguir impedir o vírus de crescer, nós estamos perdendo mais rápido, porque o vírus se desenvolve mais rapidamente dentro do corpo. Por isso que a carga viral é mais elevada. Sendo mais elevada a carga viral, quando a pessoa tosse, quando ela tem espirra ou coloca a mão no rosto, as gotículas de saliva têm muito mais vírus e por isso que acaba mais transmissão. Transmite mais. Ian, muito obrigada pela sua participação. Acho que não posso terminar sem perguntar. Você pode vir a ser secretário de saúde de Cascavel? Existe essa discussão, essa pretensão, essa conversa? Agradeço a pergunta, Carla, mas teve uma notícia aqui no portal de notícias de Cascavel em relação ao meu nome, mas não houve nenhuma conversa sobre isso. Acho que apenas falaram que sou cascavelense, estou no governo do estado trabalhando em relação à saúde no município de Cascavel, mas sobretudo gostamos muito do secretário municipal de Cascavel, o Thiago Stefanello, faz um trabalho excepcional, tem manifestado que gostaria de sair da secretaria, mas acho que aproveitar aqui e dizer que nós gostaríamos muito que ele continuasse, porque tem feito um trabalho excelente. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado Bom trabalho para vocês. Obrigada, gente. Até a próxima.